O México é um país localizado na América do Norte, sendo o país mais meridional do subcontinente norte-americano. O país é banhado ao sul e a oeste pelo Oceano Pacífico, a sudeste pelo Mar do Caribe e a leste pelo Golfo do México, e faz fronteira com os Estados Unidos ao norte e com a Guatemala e Belize a sudeste. Com uma área de aproximadamente 1.972.550 km², o México é o quinto maior país de toda a América e o 13º maior país do mundo. E com uma população de cerca de 126 milhões e 15 mil habitantes, o México é o terceiro país mais populoso da América e o 10º país mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse país que também é o país com o maior número de falantes da língua espanhola e o berço de algumas das mais importantes civilizações da história. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Existe uma teoria que, baseada em artefatos encontrados na caverna Chiquihuite, no norte do atual México, sugere que essa região começou a ser habitada cerca de 30 mil anos atrás. Também foram encontrados próximos à atual cidade de Cedral, restos de fogueiras datados de aproximadamente 23 mil anos atrás, mas ainda não está claro se são restos humanos. Porém, segundo a teoria do povoamento precoce, que ainda é a mais aceita, os primeiros humanos chegaram na região do atual México por volta de 13 mil anos atrás. Esses humanos eram caçadores-coletores nômades que se organizavam em famílias ou clãs pouco complexos. Durante o dia, eles se concentravam na caça de animais pequenos e na colheita de frutas simples, e à noite se abrigavam em cavernas, onde foram encontrados os primeiros instrumentos de pedra como raspadeiras e facas. Também foram encontrados antigos restos humanos no Vale de Tehuacán, na Sierra de Tamaulipas, na Cueva de la Candelaria, em Conchalito e na Sierra de San Francisco, onde se destacam pinturas rupestres datadas dessa época. Existe inclusive evidências da presença da cultura Clovis, datada de cerca de 10 mil a.C. no norte do México, principalmente na região do atual estado de Sonora. Por volta de 9.000 a.C., se desenvolveu também na região norte do atual México a cultura Folsom, que provavelmente era uma cultura descendente da cultura Clovis. Os maiores sítios arqueológicos dessa cultura foram encontrados em Nuevo León, Samalayuca e San Luis Potosí. Foi encontrado em 1947 nas margens do Lago Texcoco um esqueleto humano datado de aproximadamente 8.000 a.C., que ficou conhecido como Homem Tepexpan e foi considerado na época o ser humano mais antigo do território mexicano. Entre 8.000 e 7.000 a.C., a agricultura começou a ser introduzida na região do atual território mexicano e, junto com a Mesopotâmia, o Vale do Indo, as costas do Mediterrâneo e a América Andina, essa é considerada uma das primeiras regiões do mundo onde essa prática se desenvolveu. Por volta de 5.000 a.C., com uma grande variedade de plantas domesticadas, os povos próximos à região do Vale do México começaram a se organizar para cuidar das lavouras e progressivamente passaram a se tornar sedentários. Foi então que as primeiras aldeias agrícolas começaram a ser fundadas na região da Mesoamérica, enquanto que na região conhecida como Árido América continuaram a depender da caça e da coleta. E já por volta de 2500 a.C., as primeiras sociedades agrárias do atual território mexicano começaram a ser formadas. E foi por volta dessa época que começou a se desenvolver na região costeira do Golfo do México a civilização Olmeca, sendo considerada a cultura mãe da América pré-colombiana. Os Olmecas são conhecidos por sua arte, onde se destacam as famosas cabeças de pedras colossais, que chegam a medir 3 metros de altura e pesar 10 toneladas, que acredita-se representar deuses guerreiros ou chefes ancestrais. Por volta de 2000 a.C., começou a se desenvolver na Península de Yucatán a cultura maia e a partir de 1800 a.C., começaram a ser estabelecidos os primeiros assentamentos complexos na região de Soconusco, no atual estado mexicano de Chiapas. Em 1500 a.C., surge a cultura mixteca. Por volta do ano 1000 a.C., surge no norte do Vale do México um povo selvagem e nômade que ficou conhecido como a cultura xiximeca. Em 500 a.C., a cultura olmeca desaparece, provavelmente devido a algum desastre natural que obrigou eles a deixarem os centros urbanos e desaparecer dos registros históricos. Nessa mesma época, começa a se desenvolver a cultura zapoteca. Por volta do ano 200,
Surge no nordeste do Vale do México a civilização Teotihuacan, se concentrando em uma única cidade e se destacando na construção e na cultura. No seu auge, a cidade de Teotihuacan chegou a ocupar uma área de aproximadamente 21 km² e ter uma população entre cerca de 100 mil e 200 mil habitantes. Por volta do ano 650, surge com a fundação da cidade de Tolanchicocotitlán, também conhecida como Tula, o Reino Tolteca, que se expandiria por todo o Vale do México, dando origem ao Império Tolteca e tendo Tula como capital. Mais ou menos nessa mesma época, a cultura Teotihuacan entrava em declínio e por volta de 850 essa civilização entra em colapso, enquanto que a influência dos toltecas chegava até o norte da península de Yucatán. Nessa época, a civilização maia já ocupava um grande território e era composta por uma série de cidades-estados unidas, sendo Chichén Itzá a maior e mais importante. Só que já a partir do ano 900, acontece o que ficou conhecido como colapso maia, onde centros maias avançados do sul da Mesoamérica entraram em processo de declínio e foram abandonados, mas as cidades maias de Yucatán prosperaram e por volta do ano 1007 formaram a Liga Mayapán, unindo a maior parte da civilização maia e passando a ocupar toda a península de Yucatán. Em 1122, o Império Tolteca chega ao fim. Em 1200, é fundado pelo povo purépecha o Império Tarasco, ocupando uma grande área do atual território mexicano. Com a queda do Império Tolteca, o Vale do México foi invadido por sucessivas migrações de povos bárbaros de língua nahuatl vindos do norte, que fundaram nessa região diversas cidades-estados como Azcapotzalco, Texcoco e Tlacopan. Havia entre esses povos uma civilização originária da cidade mítica de Aztlán, chamado de Mexicas, mais conhecidos como astecas, sendo considerados a última grande migração titimeca. Em 1325, os astecas chegam no Vale do México, onde fundam a cidade de México Tenochtitlán, ou simplesmente Tenochtitlán, que se torna a capital da civilização asteca. Em 1428, tem início uma guerra entre os astecas e a cidade-estado de Azcapotzalco, que havia subjugado a maior parte dos povos do Vale do México. Os astecas formam então uma aliança com as cidades de Texcoco e Tlacopan, formando assim a chamada Tríplice Aliança. E com a vitória nessa guerra, os astecas se tornam os líderes da Tríplice Aliança e passam a governar o centro do atual México, dando origem ao Império Azteca. No seu auge, cerca de 350 mil astecas governaram um poderoso império tributário composto por cerca de 10 milhões de pessoas, quase a metade da população do território mexicano da época, que era de aproximadamente 24 milhões de pessoas. Em 1511, Jerónimo de Aguilar e Gonçalo Guerrero, dois sobreviventes de um naufrágio de um navio espanhol, foram os primeiros europeus a chegarem onde hoje é o México. E em 1517, uma expedição liderada por Francisco Hernández de Córdoba partiu do porto de Santiago de Cuba e explorou a costa do sul do México, onde muitos homens, inclusive o próprio Hernández, morreram após um conflito com o exército maia. Em 1519, a cidade de Tenochtitlán era uma das maiores cidades do mundo, com uma população estimada entre 200 e 300 mil habitantes e contava com um moderno sistema de água potável através de canais e dutos, além de calçadas enormes e pontes que conectavam toda a cidade. Nesse ano, o conquistador Hernán Cortés liderou uma nova expedição para a região do México, desembarcando na região de Tabasco, onde foram atacados, resultando na Batalha de Centla, sendo a primeira vez que um cavalo foi usado em uma batalha na América. Em 22 de abril desse ano, Cortés funda a cidade de Veracruz, consegue se unir a povoados tributários do Império Azteca e avança em direção a Tenochtitlán, onde chega em 8 de novembro, sendo recebido pelo imperador Moctezuma como um deus, já que essa data coincidia como uma data sagrada para os astecas, que aguardavam o regresso de Quetzalcoatl, o deus supremo dos astecas. Apesar desse encontro amistoso, os espanhóis estavam à procura de ouro e, por ordem de Pedro de Alvarado, acontece em 1520 o massacre do Templo Maior, resultando em um grande número de mortos. Os astecas se revoltaram contra os espanhóis, resultando no que ficou conhecido como a Noite Triste. Nesse conflito, o rei Moctezuma acabou morrendo e os espanhóis, com a ajuda de Cortés, fugiram de Tenochtitlán e se refugiaram na cidade de Tlaxcala, fora do Vale do México.
Os astecas elegeram Cuitláhuac, irmão de Moctezuma, como novo imperador, que acabou morrendo de varíola 80 dias depois e foi substituído por seu primo Cuauhtémoc, que se tornou imperador. No ano seguinte, em 1521, os espanhóis voltam para Tenochtitlán e realizam o que ficou conhecido como o Cerco de Tenochtitlán. Depois de várias batalhas e de um grande número de mortes dos astecas por causa de doenças trazidas pelos europeus como a varíola, os espanhóis capturam Cuauhtémoc e conquistam a capital do Império Azteca. No lugar de Tenochtitlán é fundada a Cidade do México e no lugar do Império Azteca é estabelecida a Nova Espanha, dando início à colonização do México. Os espanhóis continuaram a sua expansão e rapidamente foram conquistando outros povos. Já em 1522, a civilização zapoteca e o Império Tarasco são conquistados pelos espanhóis, e em 1523 a civilização mixteca também é conquistada, e com exceção das cidades-estados maias da Península de Yucatán, praticamente toda a América Central já estava sob o domínio espanhol. Em 1535, é estabelecido oficialmente o Vice-Reino da Nova Espanha, tendo como primeiro vice-rei Antônio de Mendoza y Pacheco e abrangendo parte da região do México e da América Central, além de várias ilhas do Caribe e tendo a Cidade do México como capital. Em 1542 é criada a Capitania Geral da Guatemala na América Central, ainda fazendo parte do Vice-Reino da Nova Espanha. Em 1546, a província da Venezuela, que estava sob o controle alemão como a colônia de Klein Venedig, é devolvida ao Império Espanhol, passando a fazer parte do Vice-Reino da Nova Espanha. Nesse mesmo ano, surgiu a notícia de grandes reservas de prata na região conhecida como Cerro de la Bufa, e isso levou os espanhóis a invadir a região, dando início às guerras chichimecas. Nessa época, várias cidades já haviam sido fundadas e teve início o processo de evangelização dos povos indígenas, já que a fé católica passou a ser a única permitida. Também começou a ser introduzido na região o sistema de trabalho forçado chamado de encomienda, e o tributo indígena e o trabalho forçado se tornaram as fontes de riqueza mais importantes. Em 1565, a colônia das Filipinas foi incluída no Vice-Reino da Nova Espanha e, com isso, vários colonos mexicanos foram enviados para a colônia espanhola da Ásia e vários filipinos acabaram sendo trazidos para o México. Com o passar do tempo, o comércio do Vice-Reino passou a ser feito por meio dos portos de Manila, Acapulco e Veracruz, pelos quais os produtos das Filipinas eram enviados para a metrópole na Europa. Novas espécies de plantas foram introduzidas na região, como a cana-de-açúcar, o arroz, o trigo, a cebola e o alho, e a agricultura passou a ter uma grande importância na economia da região. Em meados de 1590, terminam as guerras chichimecas e toda a região é conquistada pelos espanhóis. Nesse momento, a mineração passou a ter um papel ainda mais importante no Vice-Reino da Nova Espanha e vários escravos começaram a ser trazidos para a região. Com isso, se desenvolveu na região do México uma sociedade fortemente segmentada, sendo dividida entre vassalos do rei e castas, na qual estavam os espanhóis na elite, seguidos pelos crioulos que eram os descendentes dos espanhóis nascidos na América, depois os mestiços, seguidos pelos indígenas e por fim os negros. Em 1607 é criada a Capitania Geral de Cuba, abrangendo a ilha de Cuba e a península da Flórida e ainda fazendo parte do Vice-Reino da Nova Espanha. Em 1697, a cidade de Tayasal, a última cidade maia, é conquistada pelos espanhóis. Em 1717, o Vice-Reino da Nova Espanha perde parte do seu território, já que nesse ano é fundado o Vice-Reino da Nova Granada, ao qual a Capitania Geral da Venezuela passa a fazer parte. Durante o século XVIII, após a introdução das reformas borbônicas, o comércio entre os vice-reinos deixou de ser permitido, o que gerou uma grande insatisfação na colônia. Em 1763, a Espanha cedeu a Flórida aos britânicos em troca do controle da cidade de Havana, que havia sido conquistada pela Grã-Bretanha no ano anterior, durante a Guerra dos 7 Anos. Com a vitória dos britânicos sobre a França, o controle da Louisiana francesa é assumido pela Grã-Bretanha, mas como não era possível governar todo esse vasto território, uma parte foi cedida à Espanha, passando a integrar o Vice-Reino da Nova Espanha. Em 1769, o território do Vice-Reino da Nova Espanha se expande até a região da Califórnia. Em 1783, com a assinatura do Tratado de Versalhes desse ano,
a Espanha recupera a Flórida e parte do sul dos Estados Unidos. Em 1789, os espanhóis estabelecem na costa oeste da América do Norte o território de Nútica, que também é incorporado ao vice-reino da Nova Espanha, que com isso atinge o seu apogeu territorial, mas já em 1795 esse território é abandonado. E em 1800, a Louisiana é devolvida para a França através de um acordo secreto chamado de Terceiro Tratado de Santo Ildefonso. Nessa época, já haviam surgido na América Espanhola vários movimentos de independência inspirados na Guerra de Independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. E em 1808, a Espanha é invadida pelo exército de Napoleão Bonaparte, que coloca no trono espanhol seu irmão José Bonaparte, levando a várias rebeliões por toda a América Espanhola e desencadeando a crise política do México de 1808, quando se iniciam as primeiras tentativas separatistas. É formado um conselho de administração com o apoio do vice-rei José de Iturrigaray, mas ele foi deposto por um golpe que acabou resultando na prisão de todos os líderes do movimento. Outra tentativa de estabelecer um congresso independente e autônomo aconteceu na conspiração de Valladolid, mas essa conspiração foi descoberta e seus membros presos. Mas em 1810, na conspiração de Querétaro, a Revolução de Independência do México seria finalmente desencadeada quando na cidade de Dolores, o padre e soldado Miguel Hidalgo deu o chamado Grito de Dolores, mobilizando grande parte do povo mexicano e marcando o início do movimento armado. As lutas pela independência seguiram até 1821 e depois de várias vitórias contra as forças monarquistas é firmado em 24 de agosto desse ano o Tratado de Córdoba, reconhecendo a independência do México. Então, no dia 27 de setembro, o recém-criado Exército Trigarante, ou Exército das Três Garantias, sob o comando do general Agustín de Iturbide, entra na capital do vice-reino da Nova Espanha e declara a independência do México. Agustín de Iturbide se proclama imperador, dando origem ao primeiro Império Mexicano, abrangendo todo o território continental do antigo vice-reino da Nova Espanha, com exceção da Flórida, que foi transferida para os Estados Unidos nesse mesmo ano. Mas já em 1823, os republicanos apoiados pelo general Guadalupe Vitória derrotam Iturbide, colocando um fim ao primeiro Império Mexicano e estabelecendo no seu lugar os Estados Unidos Mexicanos, que perdeu o território da antiga Capitania Geral da Guatemala, que conquistaria sua independência como as Províncias Unidas da América Central. Guadalupe Vitória se torna o primeiro presidente do México, dando início à Primeira República Mexicana. Tem início então um período bastante conturbado no país, devido à instabilidade política e à economia debilitada pelas guerras de independência. Em 1834, tem início uma revolução no estado mexicano do Texas e em 1835 é promulgada uma Constituição centralista, levando à Declaração de Independência do Texas, que se separa do México definitivamente no ano seguinte, e é estabelecida a República Mexicana, se tornando um estado unitário e dando início à República Centralista do México. Isso fez com que os governantes da província de Yucatán se rebelassem e começassem a formar um exército federalista para lutar com os centralistas, e em 1841, a Península de Yucatán declara sua independência como a República de Yucatán. Em 1842, o México incorpora parte do antigo território guatemalteco de Los Altos. Em 1846, a República Centralista do México chega ao fim e o país volta a se chamar Estados Unidos Mexicanos. Nesse mesmo ano, tem início a Guerra Mexicano-Americana, motivada pela crença dos norte-americanos de que os Estados Unidos tinham o direito de expandir suas fronteiras. Essa guerra terminou em 1847 com a vitória dos norte-americanos e com a assinatura do Tratado Guadalupe Hidalgo no ano seguinte, o México foi obrigado a ceder os territórios do norte para os Estados Unidos. Em 1848, a Península de Yucatán é reincorporada ao México. Em 1854, o presidente Santa Anna vendeu parte do território mexicano ao norte para os Estados Unidos, no que ficou conhecido como a Compra de Gadsden, e dessa forma é estabelecido o atual território mexicano. Só que essa perda territorial acabou deixando os mexicanos indignados e os liberais derrubaram o presidente conservador Santa Anna, forçando ele ao exílio. Várias reformas liberais começaram a ser implementadas no país e em 1857 uma nova Constituição foi promulgada. Mas devido à polarização política entre liberais e conservadores, isso acabou resultando na Guerra da Reforma,
terminando em 1861 com a vitória dos liberais na Batalha de Calpulalpan. Em 1862, os franceses invadem o território mexicano com a justificativa de cobrar uma dívida que o governo do então presidente Benito Juárez tinha com a França, porém o verdadeiro objetivo era instalar um governante sob controle francês. Então, ainda nesse ano, o arquiduque Ferdinand Maximilian da Áustria foi instalado como imperador Maximilian I do México, dando início ao Segundo Império Mexicano, tendo o apoio da Igreja Católica, dos conservadores, da classe alta e de algumas comunidades indígenas. Só que os liberais se recusaram a aceitar qualquer monarca e continuaram considerando o governo republicano de Benito Juárez como legítimo. Então, em 1867, após a exigência dos Estados Unidos em apoio aos liberais, os franceses retiraram suas tropas do México, mas Maximilian resolveu permanecer no país, onde foi capturado e executado, colocando um fim ao Segundo Império Mexicano e dando início ao período conhecido como República Restaurada. Esse período durou até 1876, quando tem início um período de relativa prosperidade conhecido como Porfiriato, quando Porfírio Dias é eleito presidente. Seu governo foi dedicado ao Estado de Direito, à supressão da violência e à modernização do país. Apesar disso, seu governo também foi marcado pela opressão da oposição política e acabou sendo considerado por muitos uma ditadura. Em 1910, teve início a Revolução Mexicana, onde os revolucionários buscaram reformas sociais e econômicas, fortalecendo o Estado e enfraquecendo as forças conservadoras, o que acabou levando à renúncia de Porfírio Dias. Uma nova Constituição foi promulgada em 1917 e em 1920 a Revolução Mexicana chega ao fim, com um saldo de 1 milhão de mortos, sendo a guerra civil mais mortífera da América. A partir de 1920, houve um período de consolidação da Revolução, no qual 3 generais do Exército Constitucionalista dominaram o México. Em 1928, tem início o período de transição no desenvolvimento político do México conhecido como Maximato, quando o ex-presidente Álvaro Obregón assumiu o cargo, mas foi assassinado logo após as eleições. O presidente anterior, Plutarco Elías Calles, funda então no ano seguinte o Partido Nacional Revolucionário como uma solução permanente para a sucessão presidencial. Esse período durou até 1934, com o início do governo de Lázaro Cárdenas del Rio, conhecido pela nacionalização da indústria do petróleo e que deu início ao período de presidências com mandatos de 6 anos. Com a eleição de Miguel Alemán Valdés em 1946, o Partido Revolucionário Institucional passa a governar o México, dando início a um período de estabilidade política e durante as décadas de 1940 a 1970 ocorreu o que ficou conhecido como o Milagre Mexicano, quando o México experimentou um crescimento econômico impressionante. Mas apesar de ter conseguido um crescimento econômico e relativa prosperidade por 3 décadas, em 1976, a gestão econômica do Partido Revolucionário Institucional levou o país a uma crise. Essa crise resultou na estatização de vários bancos que acabaram sendo responsabilizados pela crise mexicana. Em 1983, é fundado o Exército Zapatista de Libertação Nacional com o objetivo de subverter a ordem para promover uma revolução socialista. Em 1985, um terremoto de 8,1 graus na escala Richter causa graves danos à cidade do México, resultando em milhares de mortos. A raiva do povo pela má gestão dos esforços de socorro do Partido Revolucionário Institucional combinada com a crise econômica acabou levando ao enfraquecimento da popularidade do partido e no crescimento da oposição, e pela primeira vez desde a década de 1940, o partido começou a enfrentar grandes desafios eleitorais. Em 1987, é fundado o Cartel de Sinaloa, que rapidamente se tornou o maior e mais poderoso cartel de drogas do México. Em 1988, depois de uma eleição marcada por inúmeras irregularidades, o candidato do Partido Revolucionário Institucional, Carlos Salinas de Gortari, venceu de forma apertada. Em 1º de janeiro de 1994, o México se torna membro da NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, juntando-se ao Canadá e aos Estados Unidos. Nesse mesmo dia, o Exército Zapatista promove um levante armado no estado de Chiapas, tentando ocupar 7 assentos municipais e com o objetivo de derrubar o presidente Salinas.
O Partido Revolucionário Institucional conseguiu se manter no poder ininterruptamente até o ano 2000, quando o mandato do presidente Ernesto Zedillo chegou ao fim. Nesse ano, o presidente Vicente Fox do Partido da Ação Nacional foi eleito presidente. Em 2006, Felipe Calderón foi eleito após vencer uma das eleições mais disputadas da história recente do México e sendo o primeiro presidente a dar início à guerra contra o narcotráfico e o crime organizado no país. Ele aumentou o salário da polícia e das Forças Armadas mexicanas e ordenou ataques maciços aos cartéis de drogas. Em 2010, graças à economia de livre mercado favorecida pela entrada do país na NAFTA, o PIB do México atingiu a marca de $1 trilhão. Em 2016, Joaquín Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo, um dos fundadores do cartel de Sinaloa que já tinha fugido da prisão em 2001 e 2015 foi preso pela terceira vez e no ano seguinte foi extraditado para os Estados Unidos. Em 2018, o presidente Andrés Manuel López assumiu o cargo e buscou uma abordagem diferente no combate aos cartéis do tráfico, pedindo uma política de abraços e não de tiros, mas essa política não foi eficaz e o número de mortos por causa do tráfico não foi reduzido. Em 2019, durante a Batalha de Culiacán, Ovidio Guzmán López, filho de El Chapo e que havia assumido a chefia do cartel de Sinaloa depois da prisão do pai, foi libertado da prisão como parte das negociações de cessar-fogo e nesse mesmo ano, El Chapo é condenado à prisão perpétua. No início de 2023, Ovidio Guzmán é preso, desencadeando uma onda de conflitos no país entre membros do cartel de Sinaloa e as forças mexicanas. A guerra mexicana contra as drogas continua e desde 2006 já matou cerca de 120 mil pessoas e coloca o país na 137ª posição do Índice Global da Paz, que é formado por 163 países. Com um PIB nominal de cerca de $1 trilhão e 420 bilhões, o México é atualmente a quarta maior economia da América e a 15ª maior economia do mundo, sendo constituída por uma mistura de indústria e agricultura moderna e antiquada, cada vez mais dominada pelo setor privado. As administrações recentes expandiram a concorrência em portos marítimos, ferrovias, telecomunicações, geração de eletricidade e distribuição de gás natural e aeroportos. Hoje em dia, o México tem um PIB per capita de aproximadamente $10.948, sendo o 14º maior das Américas e o 71º do ranking mundial. Embora várias organizações internacionais classifiquem o México como um país de renda média alta ou um país de classe média, uma grande porcentagem da população do México vive na pobreza. O México possui atualmente um IDH de 0,758, o que é considerado alto, sendo o 28º colocado do continente americano e o 86º colocado do ranking mundial. E essa é a história do México, esse importantíssimo país latino-americano de grande influência cultural. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.